Existe um pecado que muitos cristãos não só cometem, mas defendem como algo normal, aceitável, até mesmo moderno. Um pecado que a Bíblia não apenas condena, mas avisa que traz consequências terríveis, irreversíveis e que colocam a vida inteira sob a ira de Deus. É o tipo de pecado que não admite desculpas, que não aceita relativizações e que, quando presente na vida, transforma o cristão em alvo direto da justiça divina. E o pior, muitos nem sabem que estão afundados nesse erro fatal. A cultura cristã atual tenta minimizar esse pecado, fazendo parecer que é apenas um deslize, algo que todo mundo faz ou que Deus entende. Mas a palavra é clara. Não existe misericórdia para quem insiste nesse caminho sem arrependimento. E você precisa saber disso agora, porque essa defesa que muitos fazem está destruindo famílias, sonhos e até a própria fé. Mas qual é esse pecado tão perigoso? E por que ele atrai a ira de Deus de forma tão poderosa e implacável? Hoje vamos abrir os olhos para essa verdade que poucos têm coragem de falar. Esse pecado que muitos cristãos defendem é o orgulho espiritual. Aquela arrogância que faz a pessoa se sentir superior aos outros, que minimiza o pecado próprio enquanto julga e condena os outros com severidade. É o tipo de orgulho que se veste de religiosidade, que aparece nas palavras, nas atitudes e até nas orações. A Bíblia adverte repetidamente contra esse mal. Provérbios 16:18 diz: "O orgulho precede a queda, e a altivez de espírito precede a ruína." E em Tiago 4:6, Deus afirma com clareza: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." O orgulho espiritual é um veneno que corrói a fé, destrói relacionamentos e abre caminho para a ira de Deus. É uma parede que impede o arrependimento e a verdadeira comunhão com Ele. Muitos cristãos não percebem que, ao defender esse comportamento, estão se afastando da graça e se tornando alvo de juízo. Eles se sentem justificados, mas a Bíblia mostra que essa autossuficiência é o que mais atrai a maldição. Além disso, o orgulho espiritual frequentemente se manifesta em divisões dentro da igreja, fofocas, julgamentos severos e falta de amor verdadeiro, exatamente o oposto do que Cristo ensinou. O problema é que essa maldição não fica só na vida espiritual. Ela se estende para todas as áreas: saúde, família, finanças e paz interior. Quem vive nessa arrogância está colocando sua vida inteira sob um peso insuportável sem nem perceber. Mas a boa notícia é que existe uma saída, um caminho para reverter essa situação, e é isso que vamos ver agora. A boa notícia é que, por mais profundo e perigoso que seja o orgulho espiritual, a Bíblia nos oferece um caminho claro para sair dessa armadilha e evitar a ira de Deus. Esse caminho é a humildade genuína e o arrependimento sincero. Um dos exemplos mais poderosos dessa transformação está em 2 Crônicas 7:14, onde Deus promete: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Humilhar-se diante de Deus não é fingir fraqueza, mas reconhecer que sem Ele nada somos. É reconhecer que nossos erros, inclusive o orgulho, precisam ser entregues a Ele para serem transformados. Jesus mesmo deixou um exemplo claro na cruz, quando se humilhou até a morte, mesmo sendo o Filho de Deus. E Ele ensinou que os humildes serão exaltados, enquanto os orgulhosos serão humilhados. Mateus 23:12. Romper com o orgulho exige coragem. Coragem para admitir erros, para pedir perdão, para deixar o ego de lado e buscar a verdadeira comunhão com Deus e com o próximo. Além disso, a humildade abre a porta para a graça e para o mover do Espírito Santo, que traz cura, restauração e uma vida abençoada. Ao contrário do que muitos pensam, a humildade não diminui, ela eleva. É o único caminho seguro para se afastar da maldição da ira de Deus e viver uma vida plena, marcada pela paz, amor e prosperidade espiritual. Mas isso exige decisão firme e diária. Não é um momento ou um evento, mas uma jornada constante de submissão,
e transformação. Reconhecer o orgulho espiritual na própria vida não é fácil, especialmente porque ele costuma se esconder disfarçado de boas intenções, dedicação e até de zelo pela fé. Mas é fundamental identificar esses sinais para começar o processo de transformação e se afastar da ira de Deus. Um dos sinais mais claros é o julgamento severo aos outros. Quando você percebe que tem facilidade em criticar, condenar ou menosprezar as falhas dos irmãos na fé, mas é cego para os seus próprios erros, isso é um alerta vermelho. A Bíblia nos ensina a julgar com justiça, João 7:24, e não com hipocrisia. Outro sinal é a resistência ao conselho e à correção. O orgulho fecha os ouvidos para a palavra que edifica, prefere ouvir somente o que agrada e rejeita qualquer apontamento que revele falhas pessoais. Provérbios 12:15 afirma que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Além disso, o orgulho espiritual muitas vezes leva a um comportamento arrogante nas orações, na pregação e no relacionamento com a igreja. Pessoas que se colocam acima dos outros, que querem sempre ter razão, que não sabem ouvir e que desconsideram a opinião alheia, estão revelando um coração endurecido. Outro indicador é o afastamento do amor genuíno. O orgulho cega para a compaixão, para a humildade e para o serviço ao próximo. A Bíblia deixa claro que o amor é o maior dos mandamentos, 1 Coríntios 13, e onde o orgulho reina, o amor verdadeiro se esvai. Identificar esses sinais é o primeiro passo para a libertação. Só quando o cristão reconhece que está preso no orgulho, pode buscar sinceramente a humildade que salva. Mas não basta só reconhecer, é preciso agir. E essa ação começa com uma oração profunda e um compromisso firme de mudança. Cultivar a humildade não é uma tarefa fácil, mas é essencial para escapar da maldição que o orgulho espiritual traz. Felizmente, a Bíblia oferece caminhos práticos que podemos seguir para mudar o coração e restaurar a comunhão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Primeiro, é fundamental cultivar o hábito da autoavaliação sincera. Reserve momentos para refletir sobre suas atitudes, palavras e pensamentos. Pergunte a si mesmo: estou sendo humilde ou orgulhoso? Estou julgando os outros com justiça ou com severidade? A oração por sabedoria e discernimento é vital nesse processo. Segundo, desenvolva a prática do arrependimento diário. Reconheça seus erros, peça perdão a Deus e também às pessoas que possam ter sido afetadas pela sua atitude arrogante. A humildade verdadeira se manifesta em pedir perdão sem desculpas, mostrando arrependimento genuíno. Terceiro, aprenda a aceitar correção com gratidão. Em vez de reagir com defesa ou raiva, veja os conselhos e críticas construtivas como instrumentos que Deus usa para moldar o seu caráter. Provérbios 19:20 nos lembra: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio no teu fim. Quarto, pratique o serviço ao próximo. Jesus ensinou que o maior é aquele que serve. Mateus 23:11. Ao colocar as necessidades dos outros à frente das suas, você vai diminuindo o ego e aumentando a sensibilidade espiritual. Por fim, fortaleça sua comunhão com Deus através da oração constante e estudo da palavra. A intimidade com o Senhor é o antídoto mais poderoso contra o orgulho. Quanto mais você se enche da presença de Deus, mais o seu coração se torna humilde e sensível à voz do Espírito. Lembre-se, a transformação é uma jornada, não um evento. Mas cada passo que você dá em direção à humildade traz bênçãos espirituais profundas e afasta a maldição da ira de Deus. A Bíblia está repleta de histórias poderosas que mostram como o orgulho pode levar à queda, mas também como a humildade pode restaurar e transformar vidas. Esses exemplos são lições valiosas para quem deseja fugir da ira de Deus e viver uma vida abençoada. Um dos casos mais marcantes é o do rei Saul. Escolhido por Deus para liderar Israel, ele começou bem, mas seu orgulho e desobediência o afastaram do Senhor. Em 1 Samuel 15,
Quando Saul escolheu desobedecer à ordem divina, tentando justificar suas ações, ele perdeu a unção e o favor de Deus. Sua arrogância o impediu de arrepender-se verdadeiramente, e isso trouxe consequências devastadoras para sua vida e reino. Por outro lado, temos o exemplo de Davi, que, embora tenha cometido grandes erros, sempre demonstrou um coração humilde diante de Deus. Quando confrontado pelo profeta Natã após seu pecado com Batseba, Davi se arrependeu sinceramente, como vemos no Salmo 51. Essa humildade abriu caminho para que Deus o perdoasse, restaurasse e continuasse a usá-lo poderosamente. Outro exemplo é o do profeta Jonas, que tentou fugir da missão de Deus por orgulho e desobediência. Depois de enfrentar as consequências, ele se humilhou e cumpriu o chamado, mostrando que mesmo o orgulho mais arraigado pode ser vencido pelo arrependimento. Esses personagens nos ensinam que o orgulho traz destruição, mas a humildade é a porta para a restauração. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Portanto, a escolha está em nossas mãos. Agora, a responsabilidade está sobre você. A Bíblia é clara ao mostrar que o orgulho espiritual não é um pecado qualquer. Ele é uma porta aberta para a ira de Deus, um caminho que leva à queda e à separação do Senhor. Persistir nesse caminho é escolher deliberadamente viver sob maldição, afastado da graça que restaura e salva. O orgulho não é apenas uma questão de atitude, é uma postura que endurece o coração e impede a ação transformadora do Espírito Santo. Em Provérbios 16:18, está escrito que o orgulho precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Essa queda pode ser espiritual, emocional, familiar ou até mesmo física. Muitas vidas são destruídas silenciosamente porque resistem à humildade que cura. Você pode até achar que está seguro, que sua fé é forte, mas se o orgulho governa suas ações, a consequência será inevitável. Deus resiste aos soberbos e não pode abençoar o coração fechado que não se arrepende. Mas ainda há esperança. Hoje pode ser o dia da sua virada, o momento em que você decide abandonar o orgulho e abraçar a humildade que transforma. Essa decisão pode salvar sua fé, restaurar suas relações e abrir portas que estavam fechadas por causa do seu ego. Não deixe para amanhã o que seu espírito precisa ouvir hoje. A escolha é sua e as consequências também. Chegamos ao momento decisivo. A hora da escolha que pode transformar completamente o seu destino espiritual está diante de você e não pode mais ser adiada. É a decisão entre continuar vivendo sob o jugo pesado do orgulho espiritual, que atrai a ira de Deus e destrói vidas, ou quebrar essas correntes agora, abraçando a humildade que traz libertação, paz e bênçãos abundantes. O orgulho espiritual não é apenas um defeito de caráter. Ele é uma prisão invisível que aprisiona sua alma, impede o crescimento na fé e cria uma barreira intransponível entre você e o Senhor. Muitas pessoas acreditam que podem viver em duplicidade, cultivando a arrogância enquanto fingem santidade, mas a palavra de Deus é implacável. Essa postura não só é inaceitável, como atrai a ira divina de forma intensa e irrevogável. A Bíblia está cheia de advertências sobre as consequências do orgulho. Ela não fala em tons suaves ou ambiguidades. Ela revela com clareza que o orgulho precede a queda, que a altivez traz ruína e que Deus resiste firmemente aos soberbos. Esse é um aviso que ecoa por toda a Escritura e que não pode ser ignorado. Você pode estar pensando, eu sou diferente, eu não sou assim. Mas o orgulho é sorrateiro, muitas vezes escondido sob roupas de boas intenções, zelo e até religiosidade. Ele se manifesta no julgamento, na resistência à correção, na falta de amor genuíno e na autossuficiência espiritual. E se você não abrir seus olhos para essa realidade, pode estar caminhando sem perceber para uma queda devastadora. Por outro lado, a humildade é o caminho para a vida verdadeira. Ela abre portas, restaura corações partidos, reconstrói relacionamentos destruídos e, o mais importante, reconecta você com Deus em um nível profundo
e transformador. Quando você se humilha diante do Senhor, reconhecendo suas falhas e entregando seu ego, você permite que a graça divina opere milagres na sua vida. Mas essa transformação exige uma decisão firme e imediata. Não é algo que acontece por acaso ou com o tempo, é um chamado urgente para que você haja agora, enquanto há oportunidade. A procrastinação espiritual pode custar caro demais. O tempo para a mudança é hoje, neste momento em que você lê ou ouve esta mensagem. Não permita que o orgulho silencie a voz de Deus na sua vida. Não permita que ele impeça o mover do Espírito, bloqueie as bênçãos e mantenha você preso em um ciclo de queda e dor. Escolha a humildade. Escolha o arrependimento sincero. Escolha quebrar as correntes que te prendem e abrir o caminho para a liberdade espiritual plena. Lembre-se, Deus está pronto para perdoar, restaurar e exaltar os humildes. Mas Ele não pode abençoar um coração fechado, arrogante e resistente. Portanto, escute agora esse chamado. Responda com coragem e permita que sua vida seja transformada para sempre. Que esta decisão seja o início de uma nova jornada, marcada pela presença constante do Senhor, pela paz que excede todo o entendimento e pela vitória que só a humildade traz. Não adie mais. O momento é agora. A escolha é sua.